meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de literatura, de filosofia, de teologia, entre outras coisas, este é o canal. Para quem está adentrando pela primeira vez neste canal, eu sempre costumo dizer que este canal não se limita exclusivamente apenas à temática poesias e poemas, todavia abrange uma área um pouco maior do que simplesmente a poesias e os poemas, como literatura, filosofia, teologia, e também nós estamos numa série de vídeos de poetas, onde eu estou recitando uma pequena antologia de poesias e de poetas de língua alemã, que foi compilado aí pelo Geir Campos, né? É uma obra, isso aqui para mim é uma obra-prima, pois aqui tem, digamos que os maiores poetas aí da história aí da literatura estão contidos nesta pequena ontologia. E ela também tem um caráter especial pelo fato de ser diglota, né? Ela tem o texto em português e o texto em alemão para pesquisas mais aprofundadas. Então, para quem está adentrando ao canal pela primeira vez, nós estamos fazendo essa série de vídeos, já estamos quase acabando essas poesias, e para aqueles que já estão acompanhando há algum tempo esses vídeos, nós estamos exatamente nos poemas do Rainer Maria Rilke, um excelente poeta de língua alemã, e agora nós vamos adentrar nas suas elégias, pessoal. Elégia é um estilo de compor poemas e poesias bem intrincado, bem complicado, e assim, é maravilhoso a forma como se escreve uma elégia, a forma como se estrutura, é bem interessante, vocês vão poder comprovar. A primeira elégia dele se chama Primeira Elégia do Hino, que diz assim: quem, se eu gritasse, me ouviria em meio às ordenações dos anjos? E mesmo se um deles de repente me chamasse ao seu coração, eu me apagaria face à sua presença mais forte, porque o belo nada é, senão o começo do terrível que estamos apenas suportando. E se assim admiramos, é que, impassível, desdenha de nos destruir. Todo anjo é terrível. Hei de reter-me, pois, e hei de conter em mim o apelo de um triste soluço. Ah, a quem então não é dado recorrer? Nem aos anjos, nem aos homens, e os animais sagazes já desconfiam por instinto que não nos podemos sentir em intimidade, no mundo interpretado. Resta-nos, talvez, uma árvore qualquer a rever cada dia. Sobre a encosta resta-nos a estrada de ontem, e a fidelidade infantil a algum costume, que em nós se aprouve e assim ficou e não partiu. Ó, e a noite, quando o vento cheio de ruído do mundo nos consome a face para quem não seria a desejada, um suave desencanto que ante o coração sozinho se ergue penosamente. É ela a mais amável aos amantes? Ah, esses só fazem se enganar mutuamente com a própria sorte. Não sabes ainda? Lança o vazio de teus braços aos espaços respiráveis. Talvez que os pássaros sintam num voo mais íntimo o ar mais amplo. Sim, quiseram-te as primaveras muitas estrelas, viveram para que as descobrisses. Do passado cresceu a onda, ou bem ao cruzares uma janela aberta, um violino se entregou a ti. Tudo isso era missão. Mas lhe estivesses à altura, não andaste sempre perdido à espera como se tudo te anunciasse uma visão amada? E onde queres abrigar agora, que grandes e estranhos pensamentos vêm e vão em ti,
e às vezes se deixam à noite. Mas se sente saudade, canta aos amantes, bem longe da plena imortalidade, está seu decanto sentimento. Canta a esses abandonados que quase invejas e que te parecem tão melhores que os aquietados. Recomeça sempre a tua inacessível louvação. Pensa o herói, persiste, o próprio fim foi nele, um pretexto para ser, seu derradeiro nascimento. Mas aos amantes retoma-os ainda a natureza, esgotada como se as forças que os realizaram não se pudessem reproduzir. Já pensastes bem em Gaspar Estampa, essa amante em cujo exemplo exaltado se encontra toda jovem que o amado abandonou? E se eu fosse como ela? Essas penas mais antigas, enfim, não deveriam ser fecundas para nós? Não é chegado o tempo em que nós amantes nos livremos vibrando das amadas, como vibra a flecha ao deixar a corda para ultrapassar-se na tensão do ímpeto. Porque não há repouso em nada, vozes, ouve meu coração, como só os santos ouviram, e eles que o apelo imenso ergueu do chão, e eles sobre-humanos perseguiram ajoelhados sem atender a nada, pois era como ouviam. Não que tu pudesse suportar a voz de Deus, nem de longe, mas ouve o sopro, a incessante mensagem que nasce do silêncio. Agora, aqueles que jovens morreram, sob um murmúrio aos teus ouvidos. Não importa onde entrasses, nas igrejas de Roma e de Nápoles, não te falou sereno o seu destino? Ou uma inscrição se impunha majestosa, como há pouco naquela lousa em Santa Maria Formosa, que me querem eles. Dedicadamente preciso desfazer a impressão de erro que muitas vezes perturba um pouco o movimento puro de suas almas. Bem certo deve ser estranho não habitar mais a terra, não recorrer mais a hábitos apenas adquiridos, não mais dar às rosas e às promessas de outras coisas a significação de um futuro humano. Estranho não ser mais o que se foi no infinito cuidado das mãos e abandonar até o próprio nome como um pobre brinquedo jogado. Estranho não mais desejar desejos. Estranho ver tudo que foi laço no espaço flutuar desfeito. Coisa difícil é estar morto e cheia de ressurreição, pois que há sempre para nós um prenúncio de eternidade. Mas os vivos cometem todos o erro de tudo distinguir. Os anjos, disse muitas vezes, ignoram-se, caminham entre os vivos ou os mortos. O eterno rio carrega sempre através dos dois reinos todas as ideias, e em ambos o que domina é sua voz. Afinal, eles não precisam de nós. Os cedo transportados suavemente nos libertamos das coisas terrenas, como o ser se despega do seio materno. Mas nós que precisamos de tão grandes segredos, dos quais em luto nascem tantas vezes vitórias tão abençoadas, podemos acaso viver sem eles? E vá a lenda de que outrora, lamentando Linus, a primeira música ousou penetrar a estéril rigidez da matéria inerte, e que então no espaço em sobressalto, que um adolescente quase divino de súbito deixou para sempre o vazio penetrou, naquelas ondulações que são para nós arrebatamento e consolo e socorro. Então tá aí, pessoal, esta bela elégia do
do poeta Rainer Maria Rilke, que foi traduzida por Vinícius de Moraes, o grande Vinícius de Moraes, nosso poeta brasileiro imortal. É um tema muito interessante, uma elégia bem romântica, né? Bem profunda, falando de coisas metafísicas, denotando seu extremo conhecimento teológico aí deste grande poeta. E eu sempre costumo imaginar assim, pessoal, até já fiz alguns vídeos comentando isso. Uma poesia, um poema em si, seja lá de qual tipo que for, seja um soneto, um haikai, uma elégia, um sei lá, um iambo, qualquer coisa que for, não dá para se fazer interpretações em cima, tentar traduzir para o nosso cotidiano, traduzir para nossa compreensão, para nossa interpretação, porque eu sempre tomo por base nos meus estudos poéticos a poética do Aristóteles. Aristóteles, ele escrevendo a poética, ele dá ali os preceitos do que é poesia, do que é poema, do que é obra dramatúrgica, essas coisas. Então, assim, o que eu sempre vejo e o que eu sempre tento rememorar é o que o Aristóteles falou, né? Que não se pode, que um historiador, ele diz o que acontece na realidade, o que é. E o poeta, diferentemente e mais filosoficamente, ele acaba dizendo o que poderia ser. Então, às vezes a gente pega uma elégia como essa e tenta interpretar, mas ele falou isso aqui errado, ou não existe esse negócio de anjos que fica passeando entre os vivos e os mortos, os anjos não sabem o que fazem, ou sabem. Então são coisas que não dá para se interpretar nesse ponto de vista, tomando por base já a afirmativa do grande Aristóteles, né? Então, assim, eu sempre tento pensar do seguinte ponto de vista, nesse sentido da poesia. Eu estou lendo agora a obra do Jiddu Krishnamurti, grande filósofo indiano. Já baixei toda a bibliografia dele, são mais de 40 livros, e comecei a ler. Eu não conhecia ele ainda, só tinha ouvido falar, eu participo de alguns grupos no Facebook de pessoas que estudam a obra dele. E uma das coisas que eu li nele que eu achei interessante é o seguinte: a gente tem que tentar interpretar as coisas de maneira imparcial, sem fazer julgamentos, só contemplar. Era o que os filósofos sempre buscavam: contemplar a beleza, contemplar o belo, sem levantar julgamentos ou alguma outra coisa. Simplesmente observar, contemplar pelo mero ato da contemplação. Então eu tento fazer muito isso na questão da poesia, na questão dos poemas, apenas contemplar as obras poéticas sem levantar julgamentos. Eu espero que os senhores tenham gostado desta pequena elégia. O próximo vídeo será, a próxima elégia dele será a segunda elégia do hino. E qualquer coisa podem deixar os comentários aí, caso tenham gostado, caso não tenham gostado também. Eu sempre digo isso, meu canal é aberto, você pode comentar aí a favor ou contra, dar like, dislike, para mim não tem problema, tá, pessoal? E eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo então, pessoal.